Está começando 98 Talks. Começa agora na Rede 98, 98 Talks. Muito bem. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo no rádio, na TV, na Record, aí no nosso queridíssimo interior Norte-Sul e Zona da Mata com a Rede Mais. Estamos ao vivo aqui também na 98,3 em Belo Horizonte, no canal 29 em BH também, 22 em Sete Lagoas, nas plataformas também, 98live.com.br e nos aplicativos da Apple Store e do Google Play. É um prazer estar aqui hoje apresentando o programa. Pela primeira vez eu estou ancorando um programa, então eu não faço ideia se isso vai dar certo ou não. Já começo pedindo desculpas com um erro que pode vir a qualquer momento. Mas é um prazer estar aqui hoje, principalmente fechando a semana com um tema no qual a gente já havia iniciado, falando muito sobre essas questões do meio ambiente, que estão em voga praticamente em todos os jornais, falando sobre a questão ambiental da Serra do Curral. Recebemos já o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, na sequência veio a vereadora Duda Salabert, e hoje temos o prazer de receber aqui também os diretores da Tamisa, que é a empresa responsável pela mineração nessa região da Serra do Curral. Começo dando boa noite aos nossos queridos talkers. Camila, boa noite. Estou indo bem, Camila? Você está sentindo aí que eu estou seguro aí nessa coragem aí? Eu acho que você vai brilhar, Rodrigo. Está perfeito. Falou muito bem de improviso. Não é? Muito bom. O improviso. Está parecendo que nasceu sentado aí, inclusive. Não é? Exatamente. Eu esqueci de falar aqui na mesa do operador o Vinícius, e quem está no controle mestre não faço a menor ideia qual é o nome da pessoa. Rafa Ribeiro. Temos aqui também o nosso querido Claré, o nosso advogado, a pessoa no qual a gente respeita a palavra final. Isso aí. Bacana estar aqui nessa noite, viu, Rodrigo? Você ancorando, inédito, histórico, e vamos ver se já pode dispensar o Paulo Leite segunda-feira, como é que vai fazer? Vamos economizar uma bela grana, afinal de contas não é barato ter aquele rapaz aqui com a gente. Mas queria também dar as boas noites aos diretores, Guilherme Machado e Leandro Morim, para nos dar aí a honra e a oportunidade de ouvir aí a versão da empresa e ter aí o tempo de fala respeitado para que vocês possam colocar aí o ponto de vista de vocês. Boa noite, Leandro. Boa noite, Guilherme. Boa noite. É um prazer estar aqui. Isso aí. Guilherme, queria dirigir primeiro a palavra para você. Muitos grupos aqui na capital mineira estão questionando constantemente esse licenciamento obtido pela Tamisa. E na visão de vocês, na visão da empresa, existe algum fundamento nessas acusações que vocês vêm recebendo ao longo da semana? Rodrigo, em primeiro lugar, eu quero agradecer a 98 de nos permitir estar aqui. E estaremos aonde nos chamarem. Porque o maior interessado em divulgar a informação somos nós, a verdade. E vocês nos abriram essa oportunidade e a gente está aqui para falar sobre tudo que vocês quiserem perguntar e que hoje eu acho que é o interesse de toda a população, né? E por isso nós viemos aqui. É o primeiro programa que nós estamos vindo, ao vivo. Pelo menos eu, né, como diretor da empresa, e dizer o seguinte: não, essa preocupação em excesso, o que está sendo falado e veiculado por muita gente, não é verdade. E a Tamisa tem tranquilidade em dizer isso, não só por uma questão de ética e moral da empresa, mas por todos os estudos que foram feitos ao longo de 7 anos, e por 2 anos de análise de um órgão competente, como é a SEMAD, que é considerado, no Brasil, talvez, uma das políticas públicas de meio ambiente mais sérias do Brasil, com uma legislação mais rigorosa do Brasil. E por que isso mudou agora? É essa pergunta que a gente, inclusive, gostaria de saber, né? Guilherme, a gente tem pelo preceito aqui na 98 que a verdade ela só pode vir à tona a partir do momento que se ouve os dois lados. E a gente ouviu vários lados hoje. A gente chega no final da semana já com a visão da FIENG, com a visão das pessoas que estão criticando o projeto, como a própria vereadora Duda Salabert. E eu fico muito feliz em dar a oportunidade para que vocês finalmente fechem a semana dando o lado de vocês, que eu acho que foi muito pouco ouvido. A gente realmente viu várias reportagens e várias matérias falando sobre algumas questões no quais
vocês ainda não tiveram oportunidade de falar sobre. Eu espero que quem está nos ouvindo agora também abra a cabeça e dê a oportunidade ao contraditório, por mais que a sua visão já esteja formada, para a gente sempre ser honesto com qualquer um, inclusive aqueles no qual a gente não tem um relacionamento ou não tem afinidade, a gente tem que buscar sempre o lado da justiça e ele só aparece a partir do momento que você tem amplo direito ao acesso à informação. Então, espero que essa entrevista hoje seja bem elucidativa para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também. Falei, Claré. Leandro, assim, começando, né? A gente está acompanhando muitas críticas, muitas colocações, ponderações sobre danos ambientais irreparáveis. O que tem de verdade nisso? A gente, de fato, vai perder a Serra do Curral? A gente vai perder aquela imagem bonita de Belo Horizonte, que muita gente fala, vai perder o Pico Belo Horizonte, vai acabar a serra. O que tem de verdade nisso? Não, definitivamente não vamos interferir na Serra do Curral. A Serra do Curral, a vista maravilhosa que se tem a partir de Belo Horizonte da Serra do Curral será mantida, não haverá nenhuma alteração na paisagem da Serra do Curral a partir de Belo Horizonte. Mas o que acontece? Então, hoje me perguntaram, por que mineração nesse local? Eu acho que tem que ser invertida a pergunta. Por que não? Porque para se evitar um projeto de mineração, ele precisa dizer quais são os motivos que esse projeto não deve ser desenvolvido. E isso é feito com a conclusão de um estudo de impacto ambiental. No nosso caso, o estudo de impacto ambiental foi feito, como o Guilherme disse, ao longo de 7 anos e mais 2 anos de análise e se emitiu um parecer favorável à concessão da licença ambiental. Então, não existe por que não desenvolver esse projeto. Agora, paralelamente aos questionamentos que o Rodrigo disse aqui no início do programa, hoje o Ministério Público de Minas Gerais divulgou que moveu ontem uma ação civil pública para que essa licença ambiental seja invalidada, seja anulada. E aí, em um trecho da ação, o Ministério Público diz o seguinte: diante de todo exposto, a presente ação civil pública busca a declaração de nulidade de um procedimento de licenciamento ambiental dotado, segundo o MP, de inconstitucionalidade e ilegalidades chapadas, de modo a evitar a ocorrência de danos socioambientais irreparáveis, segundo o Ministério Público, em um dos mais importantes patrimônios da sociedade mineira. E eu corri o olho rapidamente, porque são 80 páginas. A inicial deles tem 80 páginas, então não deu para ler tudo, mas pelo que eu observei, eles questionam muito a questão do fato de a Serra do Curral ser um patrimônio histórico tombado pelo governo federal e também pelo município de Belo Horizonte. A minha pergunta para vocês é a seguinte: o que tem de fato de inconstitucional e ilegal nessas licenças, se é que tem? Tá. Essa eu faço questão de responder. Essa é para você. Isso, Guilherme. Desculpa não ter direcionado. Além de diretor da Tamisa, eu sou advogado. Uhum. E essa ação que você se refere, ela foi interposta hoje. Obviamente, eu não tive tempo de me debruçar sobre ela, mas conheço provavelmente todos os argumentos que estão ali, porque eu tenho acompanhado. Essa provavelmente é a 12ª ação interposta contra esse projeto, e nenhuma delas obteve uma liminar para suspender o procedimento. Por quê? Porque o processo foi feito em estrita e correta legalidade. E, obviamente, a SEMAD, ela faz essa análise de controle de legalidade. Né? Todos os nossos estudos, eles foram feitos dentro de leis específicas. Por exemplo, tombamento, como você mesmo disse. Tombamentos existem 2 já na Serra do Curral, que protegem a Serra do Curral. E aí, é uma frase que o Leandro já falou algumas vezes, mas eu faço questão de dizer. Eu sou de Belo Horizonte. Eu nasci em Belo Horizonte. A serra me é muito cara também. E se me perguntassem, para mim, se eu seria contrário a uma mineradora que destruísse a Serra do Curral, eu seria o primeiro a dizer, eu sou contra. Colocaram que nós iríamos destruir o pico de Belo Horizonte.
Isso é quase uma maldade. Falar isso para um Belo Horizontino. Guilherme, essas pautas ambientais, elas são sensíveis. Estamos apresentando 90. Projeção muito grande, porque é natural que todos se sensibilizem, como você bem disse. Qualquer pessoa que você perguntar hoje sobre os temas dos quais vocês estão sendo acusados pelas pessoas que são contrárias, passa a impressão de que, de fato, ou não houve uma informação correta com relação ao que, de fato, a Tamisa irá fazer e executar no seu projeto, ou as pessoas estão mal informadas ou mal intencionadas. É a visão que quem está acompanhando de fora enxerga, porque são posições muito antagônicas. Claro, né? E eu quero dar um exemplo sobre a Serra do Curral, o tombamento da Serra do Curral. Né? A Serra do Curral é protegida e o Pico de Belo Horizonte são protegidos por 2 tombamentos, o federal e o municipal, como ela bem falou, de Belo Horizonte. E me parece que tem um em andamento estadual, né, que estava em análise. Existe um processo administrativo de estudo sobre o tombamento estadual na Serra do Curral. Né? Mas assim, tem que se deixar muito claro que o IFAM, que é quem protege o Pico e a Serra do Curral, por conta do tombamento federal, ele nos deu anuência, porque nós estamos numa área que não é tombada. Agora, toda a cumeada da Serra, o Pico de Belo Horizonte, ele é tombado. Existe proteção na Serra do Curral ao lado de Nova Lima também. E todas as anuências que foram dadas, tanto pelo IFAM quanto pelo IEFA, considerou essa proteção do entorno. Então, assim, de fato, Rodrigo, existe muita desinformação. É por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós vamos em todos os veículos, e principalmente perante a justiça, em todas as ações, de forma tranquila, apresentar todos esses estudos, todas essas anuências que demonstram que nós estamos em estrita regularidade e legalidade. Então, Leandro, a gente vê isso, você que é da área ambiental, e é importante a gente tentar entender isso, de fato, assim, como eu falei, é confuso para quem está de fora, porque são acusações muito graves e, de fato, todas as ações que entraram contra a Tamisa, elas não tiveram êxito por conta de os pareceres serem favoráveis em cima do que é visto com relação ao projeto tecnicamente. Mas existe algum risco real para o meio ambiente? Quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, que tem essa preocupação do meio ambiente, inclusive nessa área que será minerada, esquecendo, como já foi bem dito por vocês agora, com relação a não interferência naquilo que já é tombado, e sim naquilo que foi liberado. Independente disso, quem está nos assistindo tem, por exemplo, que a Duda veio aqui e falou com relação à água. Eu lembro que ela frisou muito essa questão das bacias hidrográficas de Belo Horizonte, que entrariam em risco pelo fato da mineração interferir nos lençóis freáticos, nas nascentes, em tudo que tem lá nessa região que está sendo contemplada essa mineração. Existe algum risco para quem está nos ouvindo para se atentar, ou isso também foi levado em consideração no projeto? Especificamente em relação à água, eu tenho 37 anos, eu trabalho há 37 anos em projetos de mineração aqui no Quadrilátero Ferrífero. Já trabalhei em muitos projetos. E em todos os projetos, não só os que eu trabalhei, mas os que eu já vi na vida, esse é o projeto de menor interferência, aliás, de nenhuma interferência nos recursos hídricos, principalmente falando de água subterrânea. Por quê? A maioria dos projetos de mineração, de minério de ferro aqui no Quadrilátero Ferrífero, as cavas vão aprofundando, uma hora elas chegam no nível da água, no lençol freático. Para continuar com essa operação, é necessário se bombear essa água para que o lençol freático vá sendo rebaixado e a mina continue afundando. Quando a mina termina, essa água volta e ali se torna um lago. Por exemplo, é o que aconteceu na mina de Águas Claras, ao lado do nosso projeto. Por que não vai acontecer isso no nosso projeto? Porque as nossas cavas são rasas, elas estão muito acima do nível d'água. Então elas vão se aprofundar até um determinado nível e não vão atingir essa água. Então nós não vamos ter interferência nenhuma, não haverá rebaixamento do nível d'água do nosso projeto, por isso que eu disse que eu nunca vi um projeto de mineração com tão pouca interferência, de forma que não haverá nenhuma interferência direta na água subterrânea. Então isso é muito baixo esse impacto.
Ô, Guilherme, a gente já falou aqui do Pico Belo Horizonte, né, que não vai ter interferência no Pico Belo Horizonte. Você, como Belo Horizontino, até se mostrou um defensor do Pico Belo Horizonte. Claro. Mas um outro ponto que muita gente fala são das trilhas, né? Trilhas de biker, né, que eles falam, seja bicicleta, até a pé. E muita gente já está falando que vai acabar a trilha, não vai ter trilha. Vocês têm respostas sobre isso? Vocês têm uma análise sobre a questão das trilhas? Clara, eu te agradeço pela pergunta, porque assim, a gente podia começar a fazer uma pauta positiva e falar os benefícios que a mineração vai trazer para essa região, né? Uma região que tem uma sensibilidade social, uma região que tem hoje um alto índice de criminalidade. Nós recebemos um comunicado da Polícia Militar informando que a região ali, que principalmente, estou falando de trilha, os bikers conhecem, são a região dos túneis do Taquaril, né? A região onde vai se instalar o empreendimento. E muitos vieram falar, e eu conheço vários amigos que são bikers. E as trilhas vão acabar? É o contrário. Hoje as trilhas nessa região, elas são chamadas de não sustentáveis, são erosivas, com mato, com interferência de motocross, que acaba destruindo a trilha de quem anda de bicicleta, né? E essa questão da criminalidade da região está impedindo que seja utilizado por eles essas trilhas, né? Existe um decreto municipal, pouca gente sabe, municipal de Nova Lima, que tomba trilha de bicicleta em área particular. E dentro da nossa área tem uma trilha tombada, que a gente precisou pedir a alteração do traçado dessa trilha. E aí nós fomos na turma mais antenada, que mais entende de trilha, falou, eu quero trazer uma melhoria no sentido de trilhas para essa região. E esse traçado foi todo refeito, foi aprovado no CODEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Nova Lima, depois foi aprovado no Conselho de Turismo de Nova Lima, demonstrando que a nova trilha, essa nova trilha que será construída, assim como as trilhas que tem na CESU, essas Milkshake, Jack Daniels, que essa turma conhece, nós vamos fazer a mesma coisa com uma trilha que era abandonada, que não estava sendo usada. Então, poucas pessoas sabem disso. E a gente quer falar ponto positivo. E se você me permite, eu já quero entrar na questão da mobilidade. Muito se fala, vai aumentar o trânsito na região, a Tamisa vai transportar minério por vias urbanas. Claro que ninguém mais aguenta caminhão de minério em via urbana, dentro de cidade, na MG30. E foi um compromisso nosso nesses estudos, ou seja, todo mundo que lê o estudo sabe disso, que nós vamos construir uma nova rodovia pública estadual. Uma lei muito recente de Minas Gerais permite que o investidor privado faça investimento em equipamento urbano público. E nós firmamos um compromisso, um termo de convênio entre a Tamisa, o DR e a Secretaria de Infraestrutura para construir uma estrada pública urbana estadual na região que vai permitir que não só os nossos caminhões sejam transportem o minério sem passar em nenhuma área urbana, isso é um compromisso da Tamisa, nem de Sabará, nem de Nova Lima, nem de Belo Horizonte, como essa área que vai ser pública, essa rodovia, vai permitir, historicamente, ser construída a segunda saída de Nova Lima, para o Nova Limense. Guilherme, a gente ouve muito falar sobre projetos e promessas, e na hora que o empreendimento se instala, eles acabam tendo alguma forma, uma anuência para não ter que cumprir aquilo que havia sido planejado. E existe algum risco disso, por exemplo, que vocês estão falando, dessa rodovia ela não existir e de ter outro tipo de compensação? Excelente pergunta, Rodrigo. E é importante que todos saibam, o que foi aprovado na reunião do Copan, que se discute tanto, foi uma licença prévia com uma licença de instalação. O que a Tamisa está permitida hoje? Instalar o seu projeto na fase 1. São construções de estradas internas, estrutura de instalação. Agora, o mais importante, nós não vamos obter a licença de operação, nós não poderemos operar essa mina antes de
não só construir as estradas, como cumprir várias condicionantes que nos foram impostas. E essas condicionantes, elas são fundamentais, não são fundamentais, elas são, sem elas, elas são condicionantes. Eu não obtenho a licença de operação. Se eu não instalar tudo que nos foi imposto. Agora, Guilherme, ou então Leandro, quem se sentir mais à vontade pode responder sobre um outro grande questionamento das pessoas que podem não conhecer a fundo o projeto, está relacionada às áreas de preservação permanente, às áreas de preservação ambiental. O que a mineradora tem a dizer sobre isso? Essa preservação está garantida ou essas licenças deram à mineradora o direito de também intervir nessas áreas? Deixa eu explicar, vou tentar explicar rapidamente em que consiste um estudo de impacto ambiental, e aí vai ser fácil de entender essa relação com áreas de preservação permanente. Muita gente fala, olha só, lá tem não sei quantas espécies tal, ou tem a espécie tal, tem a onça. Eu vi hoje que tinha espécies que estavam ameaçadas, que espécies ameaçadas. Estaria em extinção. As pessoas, por desconhecerem o que é um estudo de impacto ambiental, às vezes eles leem isso e falam, olha só, no próprio estudo deles está dizendo que tem tal espécie, ou então no próprio estudo deles está dizendo que tem impacto, e por aí vai. Não existe atividade humana sem impacto ambiental. Nenhuma delas. Por exemplo, o que vocês acham que acontece, que cada um de nós está causando no momento em que a gente dá a descarga no nosso banheiro, depois de utilizá-lo, né? Então, qualquer coisa que se faça, ela gera impacto ambiental. Mas no caso de um estudo de impacto ambiental, então o que é feito? Primeiro, então, espécies em extinção, espécies ameaçadas, determinadas, existem em todos os estudos de impacto ambiental. Não é uma singularidade desse processo, desse projeto, todos têm. E áreas de preservação permanente também. Então, como é o estudo? Em primeiro lugar, se faz um diagnóstico, quer dizer, verifica como é aquele ambiente antes do empreendimento entrar, uma fotografia daquele ambiente. Isso faz isso detalhado. Então, estuda a fauna, a flora, e é obrigatório em qualquer estudo de impacto ambiental identificar as espécies ameaçadas de extinção, as espécies raras, as espécies até novas. Muitas vezes aparecem novas espécies desconhecidas, tanto de fauna quanto de flora. Então, isso não é novidade nenhuma, ter uma lista de espécies ameaçadas de extinção, por exemplo, no estudo de impacto ambiental. A segunda parte do estudo é, então, o prognóstico, quer dizer, você coloca o projeto lá dentro e enxerga o que vai acontecer com esse ambiente que foi identificado previamente, depois que o projeto estiver instalado, operando. O resultado desse prognóstico é uma lista de impactos ambientais. Quais são os impactos? Então, é engraçado as pessoas, mas vai ter tal impacto. Sim, claro que vai, porque sem impacto nenhum não existe estudo de impacto. As compensações, elas surgem exatamente para isso. Aí a parte seguinte, você lista os impactos, identifica todos eles e começa a analisar um a um o que pode ser feito para o impacto ser controlado e mitigado. Dá um exemplo, são as medidas de controle e mitigação. Então, por exemplo, poeira é um grande impacto ambiental, de fato é. Mas pode fazer alguma coisa? Pode. Você pode molhar as vias. Aí você diminui a poeira. Isso, umectação de vias é uma clara medida de mitigação daquele impacto. Bom, aí tem determinados impactos que não podem ser mitigados. Por exemplo, a supressão da vegetação, o desmatamento. Você vai tirar aquela vegetação inteira. Então, não há mitigação, não consigo diminuir a supressão, eu tenho que tirar a vegetação. Para os impactos como esse, que não tem mitigação possível, então existe a legislação determina a figura da compensação ambiental. No caso da mineração é assim, para cada metro quadrado de vegetação que você vai tirar, você tem que preservar o dobro. Então, qualquer projeto de mineração, não é só o nosso, não. O pessoal fica dizendo, mas eles vão desmatar 40 e tantos hectares. Sim, para isso a gente vai ter que preservar o dobro disso. E o dobro vai ser preservado na mesma região? E aí tem todo esse é um programa de compensação ambiental. Por exemplo, imagina a área de Belo Horizonte.
eu nem sei qual é o tamanho da área. Quantos hectares foram desmatados para se colocar Belo Horizonte? Alguém está preservando esse dobro da área de Belo Horizonte, mas a mineração preserva. Então, as medidas de compensação fazem parte de um processo. Aí, ao final, você tem que algumas intervenções em APP, por exemplo. Eu vou fazer uma ponte. Eu vou ter que passar numa área que é a área de preservação permanente, porque 30 metros de cada lado do rio é preservação permanente. Então, eu vou interferir naquela APP. O que o projeto faz? O que o estudo faz? Ver quantos hectares de APP você vai intervir e existem programas específicos de compensação para essa. Então, para cada hectare de APP que eu for intervir, você tem que compensar, recuperar, fazer o dobro, o triplo. Então não existe, ao final, para encerrar a história, todas essas proposições que são a conclusão do estudo de impacto ambiental que é apresentado ao órgão ambiental. Aí o órgão ambiental analisa. O que ele verifica? Essas compensações estão adequadas? Isso muitas vezes fala, não, eu quero que você reveja isso, que foi o nosso caso. O órgão ambiental não concordou com a primeira, o que a gente mandou, falou, não, você deve rever esse ponto, deve rever aquele. E isso foi sendo revisto, até que falou, não, agora está bom. E aí o órgão ambiental emite o parecer e o parecer é votado. Então não existe para falar, vai intervir em APP? Vai. Tem espécie rara? Tem. Agora, é dentro desse processo organizado. Não é uma maluquice, sai lá, intervir em APP. É desse jeito que funciona. Então, a gente, primeiro eu queria fazer um convite para a nossa audiência, quem está nos ouvindo, nos assistindo, decora esse número, para quem não tem ele ainda. A gente gostaria muito de convidar a audiência para participar e fazer algumas perguntas para o próximo bloco também, que vai ser daqui a pouquinho, que é no número 993169898. 993169898. Se alguém está achando que a gente está pegando leve, quer fazer uma pergunta mais capciosa, quer testar aí qualquer tipo de pergunta e tema que pode ser sensível, a gente está aqui aberto e terá o maior prazer em ler aqui no ar no próximo bloco do 98 Talks, e com isso a gente trazer mais tranquilidade, que é o que a gente vem buscando, tanto para ter a certeza de que tudo está sendo cumprido da forma adequada, quanto que a gente vai poder continuar indo na Praça do Papa e contemplando aquela bela montanha, sem nenhum risco dela não estar lá mais no próximo ano. E com relação a esse tema, Leandro, até para a gente frisar um pouco essa questão dos riscos, a mineração ela ficou com uma imagem muito ruim, infelizmente por conta de Mariana e Brumadinho. Ambas tiveram um rompimento de barragens, e a gente, se eu não me engano, o projeto de vocês prevê 4 barragens, construção de 4 barragens, ou barragens montantes, ou não tem a construção de barragens. Não, é diferente o empreendimento de vocês daquilo que está sendo proposto. Desculpe que o número está errado aqui no nosso roteiro, e a gente briga depois com o produtor. Não está errado não, Rodrigo. Não? Isso daqui, não. Agora eu estou em defesa do produtor. Salva ele, então, porque pelo eu li rápido aqui e eu queria aproveitar esse gancho. Não, o que acontece? De acordo com o que foi informado na ação civil pública do Ministério Público, haveria a construção de 4 barragens de resíduos. Aí a pergunta seria assim, essas barragens seriam a montante, seriam barragens secas? De fato, existem ou não existem? Ou melhor, existe ou não existe a previsão de construção de barragens? Porque a gente está muito arrepiado com isso mesmo, em relação ao que rolou em Mariana e Brumadinho. Definitivamente não. O projeto não tem barragem de rejeito. E aí eu preciso explicar o que é uma barragem de rejeito e o que são bacias de contenção de sedimentos, que de fato essas existem 4 no projeto. E aí acredito que estejam fazendo uma confusão em relação a essas coisas. Barragem de rejeito, no beneficiamento do minério a úmido, não no beneficiamento a seco, na fase 1 do projeto. O projeto vai ser desenvolvido em 2 fases. Fase 1 com beneficiamento a seco, e aí não tem rejeito. Nada que não tem rejeito, não tem barragem de rejeito. Na fase 2, no beneficiamento a úmido, então existe um rejeito. Rejeito você bota um minério na planta de beneficiamento, de um lado sai o produto que você vai vender, do outro lado sai o rejeito. Em geral é areia, esse rejeito. Então, o que se faz com esse rejeito? Antigamente se colocava ele em barragens. Depois dos acidentes, agora nós vamos usar o quê? Nós vamos filtrar esse rejeito, num filtro mesmo, literalmente filtrar, tirar a água, e esse rejeito sai com uma umidade boa, pouca, pequena, que permite que ele seja empilhado em pilhas seguras. Então, o rejeito do nosso projeto vai ser empilhado em pilhas seguras. Agora, e a história das 4 barragens, o que tem?
Nada a ver com isso. O projeto de mineração, você tem a água de chuva, né? A água de chuva, numa área que está sendo minerada, ela vai trazendo sedimentos para dentro da... Se não se fizer nada, esse sedimento vai para o córrego e vai poluir o meio ambiente. Então, a bacia de contenção de sedimentos, gente, é uma daquelas medidas de mitigação que eu mencionei, porque o impacto é o assoreamento de córregos. Se você não fizer nada, vai ter o impacto do assoreamento de córrego. Para evitar o impacto do assoreamento de córrego, a gente constrói as bacias de contenção de sedimentos. Antes dos acidentes de Mariana e Brumadinho, se construíam diques de contenção de sedimentos, que eram pequenas barragens, mas assim, pequeno, não é comparativamente, é uma barragem de rejeito. Para ela, aí a água da chuva vinha, trazia esse sedimento e ele ficava lá. Depois de Mariana, nós passamos, nós que eu digo a mineração toda, passou a utilizar a bacia de rejeito. É o que? Ela é escavada no terreno, ela não é uma barragem. Literalmente, você faz um pequeno buraco, uma pequena escavação no terreno, e a água da chuva vem com aquele sedimento cai ali e fica lá. Daí, de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, a gente vem com o equipamento e tira aquele material, ele fica... Então, isso é uma medida mitigadora de um impacto. É isso que tem lá, 4 pequenas bacias de contenção de sedimentos. Bom, fico feliz. Em breve a gente retorna, a gente vai começar agora, vai ir para o intervalo. E reforço para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a gente quer contribuir com esse diálogo. Vocês podem fazer a pergunta, a gente vai ter o prazer de ler aqui no próximo bloco. Repetindo, 99316-9898. E quem está no nosso chat também, leremos as perguntas e selecionaremos aquelas que fazem, traz mais luz aí para as pessoas e que contemplem aí todos os temas a serem abordados. Até daqui a pouquinho, são 45 segundos ou 30, se não me engano. É bem rapidinho, a gente já está de volta. Estamos apresentando 98 Talks. É importante e urgente que as mulheres ocupem cada vez mais espaços de poder. Juntas podemos construir um Estado e um país mais justo e melhor para todas. Nós somos o PDT, vem com a gente. Esse é o jeito do PDT fazer política, com empatia, com carinho, pensando nas pessoas que mais precisam e entendendo que o Brasil precisa disso. Passou o tempo da luta e da guerra por coisa nenhuma. PDT é isso. Jornal da Record. Hoje, 7:55 da noite. De volta, 98 Talks. Estamos de volta aqui no 98 Talks com o nosso papo com os diretores da empresa Tamisa, responsável aí pelo projeto na Serra do Curral, projeto que tem gerado algumas polêmicas. A gente vem aqui tentando elucidar, trazer aí informações de qualidade com todos os lados, todos os pontos de vista. Recebemos o Flávio Rosco, presidente da FIENG, no começo da semana. Na sequência veio a vereadora Duda Salabert, trazendo seu ponto de vista contrário ao projeto. E hoje fechamos a semana ouvindo o lado da empresa. Afinal de contas, a verdade só prevalece quando se há total neutralidade, assim, ouvindo todos os lados e podendo formar a nossa opinião. Espero que hoje vocês saiam mais informados e com uma opinião diferente daquelas que vocês começaram no programa. Claré, com você a pergunta agora, meu amigo. Obrigado, Rodrigo. Guilherme, a gente vive aqui num Estado democrático de direito, né, no Brasil. Então a gente tem o Legislativo, que desenvolve e cria as leis, né? A gente tem o Executivo, que nesse caso específico vai avaliar e disponibilizar para um conselho com participação de sociedade civil sobre a viabilidade ou não da licença. Mas a gente tem aí o nosso judiciário, né, que vai avaliar qualquer reclamação de qualquer cidadão que venha a dizer que se tem algum erro nesse processo, alguma ilegalidade. Eu te pergunto, quantas ações existem nesse momento, né, quantas ações foram ajuizadas junto ao judiciário contra o empreendimento e quais tiveram sucesso ou quantas tiveram sucesso até o presente momento? Mais uma vez, eu te agradeço a pergunta, porque essa distinção de poderes tem sido questionado, inclusive por legisladores. A gente assistiu essa semana um debate numa audiência pública, onde se questionava decisões acerca do licenciamento que estão estritamente nas leis.
que foram feitas por aquelas casas. Então, se legisladores questionando lei, a gente já começa a não entender muito bem, né? Que se proponham novas. Eu queria pegar um gancho. Eu quero... Pode concluir. Não, só concluir, porque eu estou aproveitando esse gancho do Claré. E uma das decisões que não concedeu a liminar disse claramente que a decisão de licenciamento é do Poder Executivo. A atribuição é do Estado de Minas Gerais. E ele fez isso. Depois de 2 anos de análise e através de uma votação democrática, escutou mais de 250 pessoas por um conselho que participa a sociedade civil e o poder público, que por 8 votos a 4 entendeu que o projeto ele é regular e legal. Mas indo agora, chegando à sua pergunta do judiciário... Mas eu acho importante o seu esclarecimento, que assim, o Copan é um conselho, né, com representatividade de toda a sociedade. Né? É a representatividade da sociedade. Mas, por favor, continue com a questão do judiciário. Civil e poder público. Se quiser, depois a gente pode falar um pouco sobre essa reunião, o que fizeram e o que aconteceu nessa reunião. Porque tem a história sobre vocês terem aprovado o projeto na calada da noite, às 3 horas da manhã, na surdina, para que não desse a oportunidade para que as pessoas pudessem se contrapor. O curioso, Rodrigo, que essas pessoas que estão falando isso foram as pessoas que fizeram com que a reunião chegasse até 3 horas da manhã. Que horas que essa reunião começou? A reunião começou, como todas as reuniões do Copan, às 9 horas da manhã, de uma sexta-feira. De 9 da manhã às 3 da... Às 3h30 da manhã. Quase 24 horas. E essas mesmas pessoas que estão questionando orientaram, através de mídia, de rede social, que as pessoas, de uma forma maciça, na hora, porque a hora de inscrição é de 8 às 9 da manhã. Naquela hora, eles foram orientados de fazer uma inscrição maciça para inviabilizar a realização da audiência. Só que não sou eu que estou dizendo isso. Eu fiquei sabendo disso na própria rede social deles. E por isso, essas 250 pessoas puderam ser ouvidas de uma forma totalmente democrática. Por quanto tempo de fala, mais ou menos? Por volta de 5 minutos, no mínimo. Todos que pediram para falar mais tempo, foi concedido mais 5 ou mais 6. Algumas falaram 5, algumas falaram 11. Então... Por que a reunião durou 19 horas? Porque 253 pessoas se inscreveram para falar e puderam falar, como está previsto no regimento, de 5 a 11 minutos. Isso é democracia. E isso é respeitar lei e regimento. Foi o que o governo fez. O regimento permitia isso. E eles fizeram isso. Eles levaram e permitiram que todos falassem. E todos falaram. Só que todos falarem significa 16 horas de fala. Por isso durou 19 e acabou às 3 horas da manhã. Entendi. Mas isso não modificou de forma... Não foi algo tão planejado, arquitetado e construído para que pudesse aprovar Rodrigo, o projeto... assim, eu não posso fazer essa afirmação. Como eu te disse, essa informação vem das mídias sociais, das redes sociais, que foram criadas por esses movimentos para tentar inviabilizar uma reunião regular. E previsto em lei, que acontece todo mês, todos os meses. Mas chegando agora no judiciário... Esse ponto que você vai chegar, né, gente? Finalmente vamos chegar na resposta. A questão que eu estou tentando entender o legislativo cria as leis. Né? Em cima dessas leis que foram criadas pelo legislativo, o executivo avalia os estudos que o Copan, que é um conselho com participação de sociedade, de toda a sociedade, aprova. Ainda cabe ao judiciário, né, entender que há ilegalidade. Aí a minha pergunta é sobre o judiciário, já que sobre o legislativo e o executivo e a sociedade a gente já sabe essa resposta. O judiciário apreciou alguma ação? Quantas e se teve sucesso Perfeito. Em alguma? O judiciário vem acompanhando algumas ações, mesmo antes dessa reunião. Algumas pessoas... a gente tem, inclusive, se manifestado. Para nós, para a Tamisa,
o que nós queremos era ir ao judiciário e mostrar a regularidade. E nós vamos fazer isso em todos. E estamos fazendo em todos. Tanto é que a gente chegou na aprovação da licença. E até hoje, Claré, já respondendo, a gente pode voltar, até agora, entrar ao vivo, tinham 12. E nenhuma das 12 foi se obtido uma liminar para suspender essa licença até agora. Ou seja, mas foram apreciadas várias. O judiciário, então, vários até o momento, pedidos. em 12 ações, não deu nenhuma liminar, contrária ao empreendimento. Não, nenhuma. Não deu. Eu queria aproveitar, já que a gente chamou as perguntas e a gente está recebendo em peso, eu vou pedir só para a gente ter mais objetividade nas respostas, para que a gente consiga contemplar o maior número de pessoas que fizeram as perguntas aqui. Umas perguntas muito interessantes. Primeiro, com relação às detonações, o Nando Carreiro pergunta como vai ser sentido as detonações de rochas na região e os impactos. Um abraço a todos. As simulações foram feitas, mostram que as vibrações produzidas por detonação a distâncias maiores do que 600 metros do ponto de detonação não serão perceptíveis ao ser humano. Então, a pessoa que mora lá do lado, o vizinho lá do empreendimento, ele não vai acordar no meio da madrugada porque explodiu uma rocha. Não, desses 600 metros não tem nada, nenhuma edificação, nada nessa região, nessa faixa de 600 metros. Importante falar do horário, né? Então, agora, falando um pouquinho de ruído, porque isso que eu falei foi vibração, sim. 600 metros. Não quer dizer que não escute o ruído, são coisas diferentes. Sim. O ruído da detonação, ele é sempre na hora do almoço, ao meio-dia, porque na hora do almoço, porque é troca de turno das operações. Acontece, em média, 2 vezes por mês, não é não será todo dia que vai ter um foguetório? Não, todo dia. A frequência média é de 2 vezes por mês. E é um único estampido. Então, se a gente comparar isso com os fogos de artifício que são soltados quando um time de futebol ganha, não tem comparação. Então, isso não chega nem a ser um impacto ambiental, dada a sua insignificância. A outra pergunta, vamos lá, o Alisson de Contagem falou: boa noite, amigos do Talks, me desculpe, mas vai acabar acontecendo em Belo Horizonte o que aconteceu com Pedro Leopoldo, ou seja, a Tamisa ela será inviabilizada, que estão em BH a implementar. A pergunta ficou mal escrita aqui, eu não sei se foi o meu diretor ou o Alisson deu uma emocionada. Implantar e recolher impostos e empregos somente para Nova Lima. Parece que esse povo vive no mundo de Alice. Eu vou tentar entender porque está difícil aqui. Com relação ao benefício, quando ele fala sobre Pedro Leopoldo, para quem não lembra do caso da Heineken, que ela acabou perdendo a cidade de Pedro Leopoldo por conta de uma discussão ambiental de um membro do CMBio, no qual ele questionou e colocou em risco a área onde foi encontrada a luzia, né? O ósseo lá, o fóssil. Há 40 anos. Então, assim, isso acabou inviabilizando, perdendo pelo Leopoldo um investimento aí de 2 bilhões de reais. E com isso, por sorte, Minas Gerais continuou com o empreendimento, mas foi para a cidade de Passos. Certinho. Com relação à Tamisa, então, aproveitando esse gancho, o que vai ser gerado de riqueza, tanto para a população, para o que esse empreendimento, qual o impacto econômico dele com relação tanto a emprego quanto a geração de impostos? Vamos lá, Rodrigo. Esse projeto ele vai gerar de impostos, de empregos diretos, 500 empregos diretos e, no mínimo, 2.000 empregos indiretos. Nós temos um compromisso também firmado no EIA de que a contratação dessas 2.500 pessoas serão prioritariamente na área de entorno do empreendimento. Então, a população de Nova Lima, Sabará e Belo Horizonte terão prioridade na contratação da mão de obra. Falando de impostos, a expectativa é em torno de 4 bilhões de reais. Né? Esses impostos eles são municipais, federais e estaduais. Obviamente, como o empreendimento está exclusivamente em Nova Lima, o imposto, a CEFEM, será destinado a Nova Lima, né? Mas não quer dizer que Belo Horizonte ou Sabará não será beneficiado dos impostos, até porque tem impostos estaduais que vão beneficiar ali, e
o que tem que se entender que esses municípios vão ser beneficiados quando a gente está investindo em infraestrutura. A própria estrada. Quando a gente está investindo... E aí, Rodrigo, eu quero trazer aqui um ponto que também as pessoas têm que saber. A Tamisa é a primeira mineradora do Brasil a se comprometer com as ODS da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso quer dizer que nós temos que cumprir todas aquelas 16 ODS que beneficiam toda a população em geral, não só da região de Nova Lima. Erradicação de pobreza, melhoria no transporte, tecnologia, melhoria na tecnologia. Quando você tira uma barragem através de um sistema tecnológico de filtragem, é uma melhoria. Transporte urbano. Essa via pública estadual, ela vai contribuir a região ali da Andradas chegar na 262 sem passar por Sabará. Rodrigo, naquela região já existem mineradoras, outras mineradoras. E há uma reclamação da população de Sabará com o trânsito de caminhões dentro de Sabará. Com essa rodovia pronta, naturalmente, esses caminhões sairão de dentro de Sabará e deslocarão para essa rodovia pública. Então você está beneficiando a população de Sabará também. E também você está diminuindo o trânsito da MG 030. No nosso estudo de tráfego, nós deveremos estar contribuindo com a redução de pelo menos 10% a 15% do trânsito da MG 30 chegando no Vila da Serra e no Belvedere. Boa. Rapidamente, Claré, só para fechar uma resposta até bem objetiva, por gentileza. Leandro, o Enzo de Santa Mônica, tem algum estudo de aplicação desse rejeito filtrado e depositado? Não tem nenhum estudo. A previsão é empilhamento. Até porque o volume de rejeito é muito pequeno. Ele é pequeno, seria o suficiente para poder gerar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de dano ao meio ambiente? Não, definitivamente não. Depois de empilhado, não há... Tá. O Adriano Machado mandou uma pergunta aqui, na verdade várias perguntas, mas eu achei 3 especialmente muito importantes, né? A primeira, por que naquele local? Por que essa mineração vai acontecer exatamente naquele local? A segunda, por quanto tempo vai ser a exploração? E a última e mais importante, ele queria saber como que vai ficar, se vocês têm uma imagem em 3D, de como que vai ficar após terminar a exploração. Mas me parece que deve haver uma recomposição, né? Gostaria que vocês falassem sobre isso. Sim, o porquê minerar ali é o que a gente chama em mineração de rigidez locacional. O minério está naquele local, você tem a opção de minerá-lo, aproveitá-lo ou não. Mas você não tem a opção de mudar de lugar. Então, para cada lugar é feito um estudo para se avaliar a viabilidade ambiental de se fazer a mina naquele local específico. Isso é assim com qualquer projeto de mineração. Então, existe uma legislação minerária também, porque o minério ele não é do proprietário da empresa de mineração. O minério é um bem da União, está na Constituição Federal. O minério é de todos nós. O que o governo faz, o governo federal, é estabelecer concessões de mineração para os concessionários. Então, o minerador é um concessionário. E ele, quando assina essa concessão, quando ele assume a concessão, ele assume também a obrigação de minerar o máximo de minério possível naquele local, porque isso é do interesse nacional, a mineração e a extração do minério. Então, se um minerador pegar uma concessão e não minerar, a concessão será oferecida a outro que assuma o compromisso de minerar. Então, a mineração naquele local, ela é prevista onde existe o minério. Então, o local tem que ser aquele. Agora, para que se possibilite a mineração, aí ela tem que estar adequada ambientalmente. E aí se faz o estudo de avaliação ambiental daquele projeto de mineração. Então, se fez uma outra pergunta, não fez além da... Eu tenho 2 minutinhos. Ao final, o que vai acontecer depois que explorar tudo? Aí a legislação exige que ao final se faça um plano se execute o plano de recuperação das áreas degradadas que é apresentado no início da vida da mina. Aí você perguntou da vida útil, são 13 anos. São 13 anos de exploração. Rodrigo,
consigo complementar só uma questão do tamanho da área, porque eu acho isso importante. Eu queria que fosse bem objetivo, Guilherme, falando aquilo que é o que você acredita que ainda é válido, que não foi perguntado, que é para você esclarecer o melhor Perfeito. possível. Falou-se muito do tamanho da área de exploração. Toda a área de exploração nesses 13 anos, com a fase 1 e 2, são 101 hectares. Só a Fazenda Ana da Cruz, onde se insere esse projeto, tem 1.250 hectares. Isso representa menos de 10, são 8% de toda a área. Ou seja, 92% da área não será impactada com a mineração. Se você for ver toda a área da Serra do Curral, na região metropolitana, se você for fazer essa mesma proporção, nós estamos falando de 1,5%. Então, eu acho que assim, começando, está havendo uma desinformação, não sei qual o interesse, mas o impacto da mineração da Tamisa em toda a região é de 1,5% da área da Serra do Curral. E a Serra do Curral e o Pico, eu quero terminar com essa frase, não serão impactadas porque são tombados pelo Patrimônio Histórico Nacional. Guilherme e Leandro, eu agradeço muito a participação de vocês. A 98 ela sempre estará de porta aberta para que a gente possa elucidar da melhor forma possível os temas que são mais sensíveis para a nossa audiência, para a nossa população, para o nosso estado, país. A gente sempre vai apoiar todo o projeto que traga desenvolvimento para Minas Gerais de forma sustentável, que respeite todos os protocolos e processos legais. Tenho certeza que a gente conseguiu contribuir muito por esse diálogo essa semana. A gente tentou receber a maioria, todas as visões, sejam elas pelo lado da própria FIENG, das pessoas que são contrárias ao empreendimento, a própria empresa, e a gente vai continuar, obviamente, atuando para trazer os fatos e não focar nos boatos, e com isso a gente focar na verdade. Mais uma vez, agradeço a nossa audiência também, que teve a oportunidade aí de assistir e ouvir um pouco mais dessa história, espero que a gente tenha contribuído. Um beijo para todo mundo, espero sextou, né, gente? E a gente não fez nosso sextou, né, Guilherme? Mas fica o sextou, fica a palavra sextou. Então, segundou. Na segunda a gente faz o nosso sextou com atraso, então. Até mais, gente. Termina aqui 98 Talks.